Então, boa noite mais uma vez a todos que me ouvem e me veem. Hoje, dia 20 de julho de 2023, até aqui o Senhor tem nos dado graça, saúde, sanidade, lucidez, para que possamos aprender um pouco mais acerca dos temas bíblicos. Hoje é um dia especial, nós estamos começando uma nova série. Deixaremos por um pouco de tempo o tema pós-modernismo e vamos agora nos voltar a um tema que é um tema da teologia bíblica chamada o Reino de Deus. A teologia bíblica, ela, diferente da teologia sistemática, ela procura abordar temas que se desenvolvem no decorrer de todas as escrituras. Então, diferente da teologia sistemática, ela procura ver como cada livro vai desenvolver. Então, hoje nós vamos dar início a este assunto chamado o Reino de Deus, de uma forma muito tranquila, muito pacífica. Nós iremos fazer. Para tanto, nós utilizaremos como um livro-texto, um tipo de fio condutor, um livro chamado A Vinda do Reino, de Herman Ridderbos. Herman Ridderbos, ou apenas Ridderbos, é um teólogo holandês, escreveu obras bastante significativas neste campo, e uma delas é a que nós iremos utilizar como texto base, A Vinda do Reino. Quem editou, quem publicou no Brasil foi a Cultura Cristã. Bom, como o tema é extenso, isso não significa que ficaremos limitados a ele, mas sim que será utilizado como fio condutor, como eu disse, para debate e discussões. Mas a título de introdução, nós vamos apenas tocar em 4 termos que são essenciais para desenvolvermos nosso estudo. Então, hoje nós vamos tocar apenas em 4 temas, subtemas. Lembrando que, embora estejamos utilizando o texto de Ridderbos como base, nós não nos limitaremos a ele. Ridderbos tem bastante ideias criativas, bastante profícuas, mas existem outros autores que eu vou utilizar também para poder complementar nosso estudo para essas quartas-feiras. Então vamos começar sobre os 4 termos que vamos tratar hoje, de uma forma bastante sucinta. Vamos começar com o primeiro, que é o reino. Este assunto é interessantíssimo. Primeiro, a palavra reino comunica para nós, pessoas do século XXI, a ideia inicial de forma de governo. Eu creio que todos que se lembram aqui que o Brasil inicialmente teve uma monarquia como forma de governo e possuiu 2 imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Então o Brasil foi um império, teve sua monarquia. Quando pensamos em reino facilmente vem à mente a imagem de um rei, um soberano com um cetro na mão, concentrando o poder de decisões, cercados de uma corte. Inclusive isso é visto em séries e filmes também de televisão. Mas esse pensamento já é um começo. Mas veremos que no trato da realeza de Deus não existe apenas uma espécie de realeza. Então, nós temos uma certa concepção de reino, e nem sempre essa é uma concepção bíblica. Nós vamos precisar tirar um pouco os óculos da nossa cultura e tentar ver como a Bíblia reconstrói esse termo. Nós vamos ver que muito do que a gente pensa sobre reino não é necessariamente o que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto. Então isso pode parecer chocante, mas às vezes nós nos deixamos levar muito pelas palavras como nós usamos, e a Bíblia tem um uso diferente. Mas vamos começar com o termo reino. Então, só para fechamento, uma coisa que eu quero deixar claro é que a ideia de reino que nós temos, ela vai modular, ela vai mudar. Nós temos uma concepção de reino, de governo, que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Então, aos poucos nós vamos desconstruir isso. Mas antes precisamos começar com o rei. Se não sabemos o que é a palavra rei, nós não vamos ter uma compreensão maior do que é reino. E é esta palavra que nós vamos aprofundar um pouco mais do que as demais hoje. Bom, a palavra rei é utilizada no Antigo Testamento, é simplesmente a palavra mais comum para designar o governante principal e tem sentido semelhante ao de várias outras palavras que são traduzidas por senhor, capitão,
governante, príncipe e chefe. Quem dá essa informação para a gente é o Dicionário Internacional de Teologia, uma obra bastante robusta, né, que trata acerca desse termo. Então, a palavra Melech é rei em hebraico, ela era utilizada para tudo. Então, quando nós lemos a palavra rei, às vezes significa governante, capitão, pode significar juiz, deuses, pode significar um monte de coisa. Então, são os contextos que vão nos dar um pouco mais de consistência sobre os assuntos que estão falando. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que quando a palavra rei aparece na Bíblia, nem sempre é o rei que nós pensamos. Vamos aprofundar um pouco mais. Não se chega à teologia básica do Antigo Testamento a respeito de Melech, como eu disse, rei, apenas mediante ao exame das mais de 2.500 ocorrências da palavra. Geralmente, as obras como concordâncias bíblicas, elas são muito úteis. O que é uma concordância? Concordância é como se fosse um tipo de dicionário, onde você vai rastrear quantas vezes a palavra aparece na Bíblia. Isso ajuda bastante, às vezes você vai saber como é o uso desta palavra por determinado autor. Só que com essa palavra rei não adianta, porque ela é muito líquida, ela é muito fluida. Em vez disso, devemos examinar a ideia do Antigo Testamento acerca da magistratura no seu sentido amplo, ou seja, na autoridade civil. Permeando toda a sociedade civil havia o direito consuetudinário, isto é, as leis fundadas em costumes. Eu preciso perguntar, só levante a mão. Todo mundo sabe o que é um direito consuetudinário? Levanta a mão quem sabe. Certo, deixa eu explicar. É claro que se tivesse uma pessoa mais versada em direito, a gente poderia aprofundar mais ainda, mas vamos usar meus parcos conhecimentos acerca desta área do saber, que é a ciência jurídica. Então, o direito consuetudinário é um direito que emerge dos costumes das nações. Existem duas escolas de pensamento jurídico no mundo, né? O consuetudinário, que é o uso, por exemplo, dos países anglos, como Estados Unidos, Inglaterra, Austrália também. Como que é esse direito? É o direito que trabalha com jurisprudência da nação. Tudo aquilo que a nação vai produzindo de briga, de contenda, de litígio, vai se escrevendo, e aquilo vai se formando como um tipo de modus operandi, um tipo de forma de lidar com os problemas. Então vamos pensar assim, há um caso, eu estou com uma disputa com a empresa Gato Preto, Pássaro Preto, né? Vamos dizer assim, Pássaro Preto, é esse o nome da linha de ônibus? Isso, né? Pássaro marrom, é a cor do pássaro. Então, aí aconteceu um problema, o ônibus do Pássaro marrom bateu no meu carro e deu um prejuízo. Então eu vou entrar com um processo, com uma ação para requerer que os meus prejuízos sejam sanados para determinada empresa. Então, o argumento que eu vou usar eram os argumentos que tem na jurisprudência. Eu vou procurar no tribunal, no fórum, outros tipos de demandas, de brigas parecidas, e aí eu vou tirar, olha, conforme foi feito num tempo atrás, na ação do Wilson contra o gato marrom, o pássaro marrom, ou do Miguel contra o pássaro marrom, e aí eu vou pegar o que aconteceu, vou ver que eles ganharam essa causa, vou usar causas que foram ganhas e vou usar os mesmos argumentos. Isso é o direito que emerge do povo, é o tal do direito consuetudinário. Nosso direito não é assim. O nosso direito é um tipo de civil law, é uma lei civil, uma lei positiva. Nós temos um manual de leis, um código positivo, que é um código como a Constituição do Brasil, como o direito penal, que são os diplomas de direito, e por meio dessa lei positiva, que diz o que eu faço, o que eu não devo fazer, eu vou me dirigir aos tribunais. Então são duas formas de pensamento de direito. Aqui essa ideia de direito consuetudinário é um direito que emerge do povo. Então cada povo tem um tipo de direito. Nós vemos muito disso na cultura americana, no direito, esses filmes de advogado americano, é o direito consuetudinário. Lembra? A ação de fulana contra a empresa tal, fulano versus não sei quem.
isso é o direito consuetudinário. O direito nosso não, o direito brasileiro é o direito positivo, se baseia apenas nos códigos positivos, nas leis escritas, como Constituição, Código Penal, Código Civil. Fui claro? Tudo bem? Deu para pegar mais ou menos a ideia? Voltando aqui, então, permeando toda a sociedade civil, havia o direito consuetudinário, isto é, as leis fundadas em costumes. Naquela época, e também hoje, nenhum país, mesmo Israel, tinha ou tem condições de funcionar exclusivamente com base em leis formais, ou seja, eles não tinham essas nossas leis formais como a Constituição, Código Civil, Código Eleitoral, eles não tinham. Ademais, o governo civil era um governo dos magistrados, então o governo era diferente naquela época. Esses eram governantes, que tem outro tipo de termo, sarim, que é um pouco mais árabe do que hebraico, num sentido mais amplo do que seriam hoje em dia no Ocidente, pois embora tivesse de se submeter à lei formal e aos costumes, parte dos costumes, desculpe o erro de grafia ali, era simplesmente confiar as decisões do magistrado, proporcionariam toda e qualquer liderança, controle e apoio que o povo esperava do governo. De maneira que o governo, num grau muito maior do que em qualquer país ocidental, era a administração por homens justos, assim se esperava, em vez da lei que eram justas. Então, na cultura de Israel, no Antigo Testamento, não existia lei propriamente dita, como nós temos a lei positiva assim, de tribunais. Era muito da cabeça do magistrado, do juiz. Nós podemos nos lembrar disso, por exemplo, quando aquela viúva, lá em Lucas, no capítulo 18, começa a oprimir o juiz. Lembra que o juiz é iníquo? Aí a mulher vai lá, luta pela minha causa, e tanto encheu a paciência do juiz que ele foi lá lutar. Era uma coisa muito pessoalista, muito do juiz. Não tinha um prazo legal. Hoje não, hoje você vai num tribunal ou no fórum da nossa comarca, aqui dessa região, você entra com uma ação, tem um prazo para que você se manifeste, para a outra parte se manifestar. A outra parte que manifestar pode entrar com alguns tipos de possibilidades de embargar a minha ação. Hoje nós temos uma coisa muito mais complicada, mas antigamente era muito pessoal, vai muito da cabeça do juiz. Esse era o costume de Israel. Então, o rei, né? O rei ele precisava ser um rei bom. Esta é a ideia do texto, esta é a ideia do Antigo Testamento. O rei ele não prestava obediência a uma lei escrita. Ele mesmo era a própria fonte de poder, né? Ele poderia decidir as coisas sozinhos. Isso muito no Oriente, na época de Israel. Mais uma informação. Embora os governantes devessem ser bondosos, é difícil de encontrar na Bíblia a ideia de democracia, ou seja, de que a autoridade emana do povo para os governantes. Acreditava-se que a autoridade dos governantes provinha de Deus e não dos homens. Apresentar-se diante do juiz era apresentar-se diante de Deus. Então no Oriente tinha esta conotação. Todas as vezes que nós vamos apresentar diante de um juiz, se apresentava diante de uma pessoa que representava Deus. Há um texto bíblico que ilustra isso, que é Êxodo 22:9. Em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer outra coisa perdida, de que uma das partes diz, esta é a coisa, a causa de ambas as partes se levará aos juízes. Juízes aqui em hebraico, a minha fonte aqui não pegou, a fonte da igreja não pegou, mas aqui estava em hebraico, é Elohim, Deus, né? Aquele a quem os juízes condenarem, também Deus, pagará o dobro ao seu próximo. Então a palavra Elohim, que é Deus em hebraico, também era a mesma palavra utilizada para juiz. Tanto era claro a solidariedade entre alguém que tinha autoridade e Deus que o colocou lá. Então, para a Bíblia ou para as pessoas dessa época, a autoridade não vinha do povo, a autoridade vinha de Deus, e a pessoa que era colocada por Deus precisava ser respeitada. Então, em alguns textos bíblicos, em vez de juiz, ou príncipe, ou rei, está lá deuses, Elohim, né? Acho que é isso.
para fechar bem. Então, voltando aqui, o que isso significa para nós? Significa que o rei, ele era alguém colocado diretamente por Deus, e as pessoas vinham nele a sua autoridade provinda da divindade e não do povo. Então não era uma democracia, né? Era uma teocracia. Demos de povo, né? Cracia de governo, governo, democracia, governo do povo. Mas era uma teocracia, né? Governo, teo, de Deus, cracia, né? Então aquele homem representava a Deus. Até na Idade Média, depois quem tiver curiosidade de pesquisar, até quando Dom Pedro I estava aqui no Brasil, na primeira Constituição, salvo engano, de 1824, estava lá uma ideia chamada o direito divino dos reis. O que era o direito divino dos reis? Era esta ideia de que o rei fora colocado por Deus e não pelas pessoas. Então as pessoas não poderiam nunca tirar o rei. Esse foi o argumento utilizado por Carlos I. Quando os puritanos quiseram derrubar Carlos I se recusou a sair e deixar o governo, porque não reconhecia a autoridade do parlamento, reconhecia apenas a autoridade de Deus. Dizia ele: eu fui colocado por Deus, quem são vocês para me tirar? Vocês foram colocados pelo povo. Então esta é a ideia do direito divino dos reis. Eu não estou defendendo nenhum nem outro, só estou citando o que aconteceu na história, e no Brasil, na Constituição brasileira, respinga um pouco nisso, no poder moderador que o rei possuía. Então, por curiosidade, o Brasil no século XIX ainda existia ainda um pouco deste clima. Hoje não mais, hoje não existe mais. Agora é interessante pensar nas realezas. Aqui o Ridderbos, vamos entrar um pouco mais. Quando nós pensamos em Deus como rei, não existe apenas um tipo de realeza, existem vários tipos. Ridderbos nos dá 3, que eu acho interessante nós fazermos a diferença. A primeira é a realeza geral. Essa realeza tem a ver com o poder universal e domínio de Deus sobre o mundo todo e sobre todas as nações, e é fundamentado na criação dos céus e da terra. Então Deus, ele é rei. Originalmente, esse termo realeza geral significa que Deus, ele é por direito rei, por ser o criador. Então ele tem um domínio moral sobre as suas criaturas, ele pode governar as suas criaturas por direito, porque ele é o criador. Paulo um pouco toca nesse assunto lá em Romanos 9, quando confere a Deus o direito de fazer vasos para ira e vasos para honra. É Deus que tem autonomia. Então é um pouco desse pensamento aqui. Então existe uma realeza geral, que Deus, ele é rei, sendo rei, ele tem direito sobre tudo. Então tem um versículo aqui, que é Êxodo 15, 18, que retrata isso um pouco: o Senhor reinará por todo sempre. A ideia de Deus como o rei do universo. Em 1 Reis 22, 19 também tem: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então veja a ideia de Deus estar assentado no trono, que é a imagem de um rei. Esta é a fala do profeta Micaías, quando ele está diante do rei Josafá e do rei Acabe, e ele está falando acerca da sua visão. Ele diz que viu Deus sobre um trono. Então esta é a realeza geral. Deus, ele é rei do universo, ele tem um domínio moral sobre todas as criaturas humanas, criaturas angelicais, criaturas do reino animal, tudo. Agora tem um outro tipo de realeza, que é a realeza teocrática, né? Indica uma relação especial entre o Senhor e Israel, e coincide em muitos aspectos com a aliança de Deus no Antigo Testamento. Então é um outro tipo de realeza. Números 23, 21 expressa isso, dizendo o seguinte: não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações do seu rei.
Juízes 8:23. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. Ocasião onde as pessoas queriam instituir Gideão como um tipo de rei, como havia nas outras nações. Então a ideia aqui de rei, né, Deus sendo o rei de Israel, é uma realeza mais voltada para o povo, voltada para uma nação. Há alguns aspectos que ele diz, Hidebos comenta que isso lembra um pouco da aliança, porque Deus é o nosso rei, Deus é o rei do seu povo. Então quando Jesus Cristo ele chega e inicia sua pregação com as seguintes palavras: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele pode falar isso com toda a autoridade, porque ele é o rei, ele está proclamando a vinda do seu reino. Então, como rei, ele institui ali, naquele momento, que o reino está sendo inaugurado. É uma fala que ele estava ecoando João Batista, que havia dito anteriormente esta mesma frase: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Mas João Batista estava servindo como um arauto. Quando Jesus Cristo diz, é outra coisa, porque ele é o rei. Ele começa mesmo um outro tipo de relacionamento. Então existe o reinado, a realeza universal, geral, em que Deus é rei de todo o universo, e existe também uma realeza teocrática, onde Deus é o rei do seu povo. Abrindo um parêntese, acho que ajuda a pensar também na paternidade de Deus. Existe a paternidade universal de Deus. O que é a paternidade universal de Deus? É o fato de que não é errado uma pessoa dizer: eu sou filho de Deus. Qualquer pessoa, mesmo não sendo cristã, filho no sentido de ser criatura de Deus, foi criado por Deus. De fato, todas as pessoas humanas foram criadas por Deus. Ninguém nasceu de geração espontânea. Todos nós somos criados por Deus, e até mesmo o ímpio, o pagão, essas pessoas também foram criadas por Deus. Então não está errado ela reivindicar o título de ser filho de Deus dentro desses contornos. Isto não significa que ela é uma pessoa salva em Jesus Cristo, são duas coisas diferentes. Agora, quando nós oramos o Pai Nosso, é outra coisa. Nós estamos reivindicando uma adoção em Cristo Jesus, é outro tipo de paternidade. Então, quando nós oramos Pai Nosso, nós estamos usando a expressão Pai no seu sentido redentivo, no seu sentido salvífico, no seu sentido da revelação em Jesus Cristo, do Evangelho. Então são duas coisas diferentes. Então a paternidade universal e a paternidade dos eleitos. Tudo bem? É um pouco parecido com esse conceito. E existe a realeza futura. Esta última ideia da realeza vindoura de Deus é encontrada especialmente nos livros mais recentes do Antigo Testamento, particularmente nos livros dos profetas. Então há de se perceber que no Antigo Testamento os profetas, principalmente o livro de Isaías, reflete esta ideia de um reinado futuro, principalmente depois do capítulo 40, quando fala sobre a consolação de Israel, até o capítulo 66, há muitas expressões de Deus como rei, um reino que virá. Também na oração do Pai Nosso existe um pouco disso, né? Venha a nós o teu reino. Mas como vem o teu reino? Se o reino já não está, isso é uma outra discussão. Mas existe sim a expressão de realeza futura. Então tem vários tipos de realezas possíveis. Então Deus é rei de várias formas, assim como Deus é pai de várias formas. Vai depender de que contexto nós estamos falando, com quem estamos falando. Tudo bem? Então isso é bom, porque dá um tipo de sensibilidade à flexibilidade de termos. Às vezes a gente pensa que os termos que vamos utilizar, ou que a Bíblia utiliza, são sempre os mesmos, sempre exatos, e não é assim. Depende do contexto, o termo pode tomar um sentido diferente. Súditos. Então nós falamos do reino, falamos do rei, falamos de realezas, e agora vamos falar dos súditos. O que temos a dizer aqui? Deve-se deixar claro que a universalidade do reinado de Deus exclui o pensamento nacionalista. O que isso quer dizer? Isso é um assunto interessante. Vejamos. O reino significa redenção, porque Deus sustenta a sua justiça real para com aqueles que, como seu povo, confiam nele.
E significa julgamento, porque Deus mantém a sua vontade real em oposição a todos que resistem à sua vontade. Isso exclui qualquer elemento nacionalista. Não são os pagãos que são convocados ao arrependimento em primeiro lugar, mas a nação de Israel. É a glória de Deus, não a preeminência do povo, que é colocada no centro, tanto no início quanto durante o curso da pregação do reino. Isso aqui é interessante, porque às vezes isso vai combater, voltando aqui, isso vai combater a ideia do dispensacionalista, ou do dispensacionalismo, a ideia de que Israel é um povo à parte da igreja, porque são judeus. Existe esse tipo de sionismo que nós já comentamos antes, mas aqui é interessante que combate, porque expressa que quando a pregação do reino ocorreu, ela veio como uma chamada ao arrependimento justamente dos judeus, ou seja, eles precisavam se arrepender. Não foi uma mensagem necessariamente direcionada aos pagãos. Surge o reino reivindicando arrependimento, reivindicando conversão. Na pregação de João Batista, isso se torna imediatamente bastante evidente. Nesse caso, o anúncio do julgamento é predominante, mas ele tem um caráter inteiramente ético. Tendo em vista a vinda de Deus, o primeiro requerimento é a conversão. Ninguém pode apelar para o fato de ser descendente de Abraão. Sem dúvida, Deus haverá de cumprir sua promessa a Abraão, mas quem quer que queira escapar da era vindoura deve produzir frutos dignos de arrependimento. É aquilo que nós lemos no Evangelho de João, quando João Batista repreende os fariseus, dizendo que até mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos para Abraão. Ou seja, não tem vantagem nenhuma em ser judeu. Não existem dois povos de Deus. Muito pelo contrário, até uma exigência maior, uma vez que quando a pregação do reino surge entre os judeus, surge para requerer conversão. E ainda é assim, se um judeu deseja a salvação, ele precisa seguir o mesmo curso de ação que é determinado pelo Evangelho. Arrependa-se, creia em Jesus Cristo e será salvo. Judeu, grego e qualquer outro tipo de etnia. Considerações. Então hoje apenas introduzimos para nosso debate esses termos: rei, reino, realezas e súditos. Esses são conceitos operacionais a fim de que possamos alcançar um conhecimento mais abrangente das implicações da doutrina do reino de Deus. Então hoje é apenas uma introdução. Nós vamos começar a escalar uma montanha. E para escalar, curiosamente, nós vamos ter que tentar descamar os vários tipos de conceitos que nós temos pressupostos acerca do reino que não são bíblicos. Eu acho que um dos primeiros que nós começamos a descascar aí, a sua superfície, é a ideia de rei, né? O rei que nós temos na cabeça, o rei medieval ocidental, com a sua corte, ela não tem nada a ver com o rei que é posto no Antigo Testamento na sua construção, como nós vimos hoje. Bom, que Deus abençoe e que possamos continuar crescendo no conhecimento do Senhor.